Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Com esse Salmo número 150, eu quero começar a nossa semana de gratidão a Deus em mais um chá com propósito que estamos organizando para o próximo sábado. Hoje é o primeiro dia da nossa sequência de meditações, preparando o nosso coração para esse momento em que Deus trará a sua presença, o seu Espírito Santo no meio de nós. E hoje, nessa primeira meditação, eu quero conversar com você a respeito da diferença. Muitas vezes nós ouvimos palavras e não nos preocupamos em saber qual é o significado exato de cada uma delas. Quantas vezes nós dizemos assim, louvei ao Senhor, e outras, adorei ao Senhor. Mas qual é a diferença entre louvor e adoração? Louvor está mais ligado a expressões de gratidão pelas obras que Deus faz. Então, quando eu digo que louvo ao Senhor porque Ele me deu saúde, eu estou dizendo, o Senhor fez por mim e por isso eu o louvo. Louvar a Deus significa você reconhecer que Deus é grande, maravilhoso nas coisas que Ele faz para você, para a sua família, no seu trabalho. Então você louva a Deus por coisas que Ele faz. Por exemplo, quando você está feliz porque você conseguiu um novo trabalho, você louva ao Senhor porque Ele permitiu que você conseguisse aquele novo trabalho. Você está feliz porque Deus curou, agiu milagrosamente na vida de alguém. Então você louva a Deus. Eu o louvo, Senhor, porque grandiosamente o Senhor fez esse milagre. Louvor por algo que Deus fez. Você louva a Deus porque Ele trouxe para a graça da salvação aquela pessoa por quem você orou por tantos anos. Eu te louvo, Senhor, porque maravilhosamente o Senhor trouxe fulano para a sua presença. Você louva a Deus porque você foi aprovado num concurso, porque o seu filho foi aprovado numa prova. Você louva a Deus todas as vezes que você vai ao supermercado e você pode comprar, aquilo é uma providência divina, através do seu trabalho, através do seu salário, você conseguiu provisão para a sua família, para as necessidades básicas da sua casa. Então, louvar a Deus é você estar dizendo para Ele palavras que o exaltem pelas coisas que Ele faz. Já a adoração tem um outro significado. A adoração tem a ver com a essência de Deus, com aquilo que Deus é. Então eu louvo a Deus porque Ele é santo e eu o adoro porque Ele é santo. Esse louvor de adoração, ele é mais profundo, ele é mais íntimo, ele é mais intenso, ele é um reconhecimento por tudo aquilo que Deus é e significa na sua vida. Independentemente de você ter ou não conquistado alguma coisa, conseguido alguma coisa, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom, Deus continua merecendo o seu louvor, não porque Ele deixou de fazer ou porque você não viu Ele fazendo, mas porque Ele é. Porque Ele é santo, porque Ele é digno de toda honra, porque Ele é digno de todo louvor, porque Ele é um Deus amoroso, porque Ele é um Deus justo, porque Ele é um Deus misericordioso. Pelos atributos de Deus é que você entrega a Ele a sua adoração. Então, o louvor tem o sentido de exaltação a Deus
por aquilo que ele faz. E a adoração tem o sentido de exaltação a Deus pelo que ele é, pela essência de Deus. Quando nós louvamos a Deus, não necessariamente você precisa estar com Deus aqui guardadinho dentro do seu coração. Às vezes você vai a um lugar onde as pessoas estão adorando, louvando, e mesmo sem entender, você também declara aquelas palavras que as pessoas estão declarando. Então, Deus, eu te louvo, o Senhor é maravilhoso, obrigado pela tua graça. Isso é louvor. Um visitante pode louvar, uma pessoa que nem crê pode louvar, porque ela vai repetir palavras que significam uma exaltação ao nome de Deus, sem nem ao menos ela ter experimentado a presença dele. Porque o louvor são expressões de alegria por alguma coisa que ele fez, ou na sua vida, ou na vida do outro, ou na natureza. É um reconhecimento a Deus pelas coisas que ele faz. Agora, adorar é uma característica da pessoa que tem intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, quando você convidou o Espírito Santo para morar aqui dentro do seu coração, quando você sabe que a despeito de qualquer circunstância, Deus continua sendo Deus, isso é adoração. Quando a sua vida tiver com alguma questão difícil a ser resolvida, quando você estiver passando por um viés muito complexo na sua vida, por coisas que às vezes você mesmo provocou, ou não, mas você reconhece que mesmo assim, passando por dificuldades e por lutas, ele continua sendo Deus, porque nós somos seres humanos e o fato de nós termos sido chamados para a graça da salvação não significa que somos melhores que todas as outras pessoas que não aceitaram essa graça ou não entenderam ainda essa graça e que também passam por dificuldades. Nós estamos no mesmo pacote chamado humanidade. Então, estamos sujeitos às mesmas tribulações, problemas que todas as demais pessoas. Mas existe uma diferença. Quando nós trazemos Deus para dentro de nós, reconhecendo que Ele é o único, soberano, poderoso, não importa como as coisas estão caminhando lá fora. Ou aqui dentro, não importa. Deus continua sendo Deus. Ele não será o culpado de eu não ter conquistado alguma coisa que eu queria tanto. Deus continuará sendo Deus, porque afinal de contas, Ele é e sempre será o Deus Criador, o Deus soberano, o Deus digno de toda honra e de toda adoração. Então, recapitulando, o louvor está focado nas ações de Deus. E a adoração, ela está centrada na natureza do que Deus é. Então, eu te convido, não para uma coisa ou outra separadamente, mas eu te convido nessa semana a refletir. Quais foram os motivos que você consegue colocar numa listinha? Quais são esses motivos que podem te levar a louvar a Deus pelas coisas que Ele já fez na sua vida? E quais são os atributos de Deus que você se lembra? Escreve na sua listinha que Deus merece toda a honra, glória e adoração. Então, no nosso Chá com Propósito, cujo tema é a canção, eu te convido a refletir sobre louvar e adorar. E te convido a ser uma pessoa que louva, mas acima de tudo, a ser uma verdadeira adoradora, porque é isso que o Senhor procura, porque a palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Fica com a gente essa semana, todos os dias, uma meditação. E o propósito nosso é preparar o nosso coração para o nosso Chá com Propósito do próximo sábado. Até amanhã!